Olá, estamos neste domingo, dia 24 de março de 2024, mês terminando, e antes que nós façamos hoje a nossa análise contextual, portanto hoje estamos em curta contextura, que é um outro setor editorial do nosso canal Visão Brasil, vou pedir a você que dê o seu like, o seu coraçãozinho, ou o seu dislike também, aqui no nosso vídeo, faça o seu comentário, compartilhe o link deste vídeo, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Visão Brasil. Porque a gente não sai atrás da notícia, no corre-corre da notícia, para colocar no ar em primeira edição, porque aqui é um canal de análise sociocrítica, de uma análise crítica do pós-fato. Porque somente no pós-fato é que a gente vê, com a poeira se assentando, o que podemos efetivamente entender da situação retratada. E hoje vamos tratar de duas situações. Uma, ainda o eco da prisão, da nova prisão do Cidinho, aquele ordenançazinho querido do Bolsonaro, na última sexta-feira, depois de ter estado lá no STF, na presença do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e, claro, a bomba que surgiu agora pela manhã, com a prisão de suspeitos de mandar assassinar a Marielle Franco. E é isso que vamos tratar agora. Vamos então começar pelo Cidinho. Vamos lá. E aqui está, em Política no G1, o Valdo Cruz. Ele trouxe essa notícia no dia 22 de março de 2024, os motivos que levaram à prisão do delator Mauro Cid. O tenente-coronel Mauro Cid, que havia fechado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal sobre temas relacionados ao período em que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes nesta sexta-feira 22, por ter cometido as seguintes irregularidades. Gravou áudio, possibilitando a divulgação pelas redes sociais de acusações contra a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Além disso, ao gravar os áudios, descumpriu o dever de manter em sigilo a delação, comentando em áudios temas em relação a ele. Obstruiu a justiça ao criar embaraço à investigação criminal. Vamos então às considerações sobre esse comportamento e essa conduta do Cidinho. Ninguém é bobo, ninguém é criança mais neste país para achar que ele fez apenas um desabafo. Este pessoal da extrema-direita, que inclui o Cidinho e toda a sua corja, sabem trabalhar muito bem com a informação ou com a desinformação. Nada foi por acaso, nada foi casual, foi causal. Efetivamente, tudo indica, e o tempo vai confirmar, que Cidinho teve a intenção de fazer com que este áudio fosse divulgado. E foi até pela revista Veja, que sabemos é uma aliada primordial do pessoal da direita e da extrema-direita dos bolsonaristas, cá entre nós. Então, sabemos que Cidinho, ao jogar esse áudio no ar, causaria, num primeiro momento, para quem ouvisse, e essa é a questão, no primeiro momento, quem ouve a gravação de Cidinho, fica logo com a impressão de que tem comprometimento do Alexandre de Moraes, do PGR, da polícia, em armar contra Bolsonaro e desacreditar a investigação. Não adianta depois ele desmentir. E este é um recurso que este pessoal da extrema-direita utiliza. Joga a notícia falsa e depois se retrata. Só que a retratação não chega ao grande público e a primeira impressão da falsidade fica valendo. Então, com isso, ele desacredita a investigação. E depois, ao estar na presença do juiz auxiliar, ele se retrata dizendo, não, realmente, foi um desabafo, tudo que eu disse é verdade. Só que espera-se que a Justiça, a Polícia Federal, o PGR, Alexandre de Moraes, não caia nesta gaiva cínica do Cidinho. Na verdade, tudo indica que ele está mais encalacrado. E mais, pode ter sido uma bala de canhão no seu pé. Porque se a investigação apontar que esta conversa foi mantida com alguém que também está incriminado no processo, não só do cartão de vacinas, mas como também do ato golpista, das joias, não importa. Este também será preso e também não precisará de decisão judicial pós-processo de tribunal. Será por atrapalhar as investigações e irá para a prisão. Espera-se que seja o seu chefe, e tudo indica que foi o seu chefe, alguém muito próximo a ele, que o Cidinho produziu este áudio como uma espécie de um apito de cachorro para levantar a nazifascistada contra as instituições brasileiras. Vamos agora para o segundo fato. Muito bem. Considera-se uma festa esse desfecho, pelo menos momentâneo, do caso Marielle. Porque, segundo Paulo Toledo Pisa, que está aqui nos falando pelo Metrópolis, em notícia de hoje, 24 de março de 2024, às 7h29, a PF prende suspeitos de mandar matar Marielle Franco. E foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, União do Rio de Janeiro, o irmão dele, Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Aqui está a nossa querida Marielle, belíssima mulher, em todos os aspectos, lutadora. A Polícia Federal prendeu na manhã deste domingo, 24 de março, 3 suspeitos de mandar matar
Marielle Franco. A Operação Murder, Inc. apura os assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes e a tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. A ação acontece 10 dias após o crime completar 6 anos. Vamos comemorar esta prisão desses mandantes. Muito bem. São pessoas importantes? São. São figurões no país? São. Um do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o outro deputado federal. E o outro, o ex-delegado da Polícia Civil. São figurões, sem dúvida. E que estejam presos, sem dúvida. Mas dá a impressão de que esta coisa não está bem explicada. Pelo menos para este que vos fala. Se vocês souberem me dizer o que é que foi feito do porteiro que disse que na noite do crime o assassino, ou um dos assassinos foi procurar a casa do seu Jair, lá na Barra. Se vocês me disserem que já se resolveu o mistério das ligações intensas entre a casa do Jair e a do Lessa na noite do crime, que foi atribuída a um namorico do Jair Renan com a filha do Lessa, que estava nos Estados Unidos, não estava na casa, então, por que entre uma casa e outra ligação? Se fosse entre a casa do Jair e os Estados Unidos, muito bem, mas não, foi entre as duas casas. Se alguém me explicar o que aconteceu com o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ou eu prefiro chamar o Carlixo, que foi lá na portaria e arrebatou, atrapalhando as investigações, e deveria ter sido preso por causa disso, as investigações, porque tirou as gravações da portaria, então eu ficarei grato. E então, se houver uma explicação consistente porque esse pessoal Bolsonaro não está articulado ao caso, por causa dessas conexões, eu ficarei satisfeito então com a prisão desses brasões aí. Por enquanto, com toda sinceridade, com todo respeito ao trabalho investigativo da Polícia Federal, para mim fica um cheiro de pizza de boi de piranha no bar. Não está bem explicado. Não até que se diga o porquê Carlixo destruiu provas da investigação na portaria. Até que se explique o porquê houve tanta ligação entre a casa de Bolsonaro e a casa do Lessa. Até que se explique por que o indivíduo que entrou lá no condomínio procurou a casa do seu Jair. Que se explique tudo isso. E tem ainda um detalhe que alguns desses da quadrilha disse que se dissesse tudo, aquele cara da Casa de Vidro estaria implicado. Casa de Vidro? O Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada. Que casa de vidro é essa? Não é aquela casa de vidro que você joga pedra, não. É a casa de vidro, tudo indica, de uma morada de um grandioso. Não. Nenhum dos dois casos é satisfatório. Nem a situação do Cid, nem a situação desta apuração do caso Marielle, pelo menos para este que vos fala. Vou confirmar os fatos e o tempo nos dará isso aí. Por enquanto, dá a impressão de que por debaixo deste angu tem carne e que está se procurando uma solução. Claro, muito bem, mas ela talvez seja apressada demais. Não, em honra a Marielle e, a verdade, ainda não comemoro com alegria a prisão desses brasões e deste Barbosa. São dois Bs de Brazão e um B de Barbosa, aliás, como falou o Flávio Dino. Mas talvez esteja faltando um outro B de sobrenome nessa história e que, por algum motivo, ainda não apareceu, porque deve ter alguma ligação. Senão, não fariam tantos esforços para que provas, principalmente as das gravações, fossem apagadas. Lembrando que o porteiro, que inicialmente contou uma versão do fato, depois se viu praticamente obrigado a mudar esta versão para tirar os Bolsonaro do ar. E desapareceu da história. Onde é que ele anda? Este país precisa de justiça. É verdade. Mas também precisa de verdade. É verdade. Um abraço e até outra oportunidade. Um bom domingo para todos nós.